Vamos falar sobre a palavra de Deus nessa manhã, que é a razão de nós estarmos aqui. Quem não gosta de uma boa história, né? O pastor Carlos gosta sempre de histórias, né? Inclusive, a última vez que ele pregou numa terça-feira, eu senti no coração, mandei um áudio para ele. Falei, pastor, o senhor tem que escrever um livro, porque são tantas histórias, são tantas experiências pastorais, né? E sem contar que o pastor Carlos é um homem das letras, é um homem do saber, né? É um homem que tem, quando fala, ele jorra, né? As coisas de Deus sobre a nossa vida. Às vezes eu fico perguntando como é que ele consegue guardar tanta coisa, né? Na cabeça dele. Ele cita teólogos e assim vai. E eu falei para ele, pastor, o senhor tem que escrever um livro, aproveitar, né, esse tempo de jubilação aí, escrever um livro das suas histórias, né? Falei assim, inclusive a gente lança na igreja e a gente vai comprar, não vai? Vai, claro, prestigiar o nosso pastor, né? Todos nós gostamos de histórias. Quem tem netos gosta de contar histórias, né? A gente, quando é pai, quando é mãe, a gente vai contando a história e o filho é pequeno, fala, repete. E a gente conta milésimas vezes, né? Aquela mesma história. Quando você conhece alguém, às vezes as pessoas falam, como é que vocês se conheceram, né? Como é que você conheceu o Dr. Onésimo Aziolé, né? Onde vocês se encontraram, né? Com certeza foi da época das cartas, né? De enviar cartas um ao outro. São histórias de família. A nossa igreja tem uma história. Vamos completar 122 anos no próximo mês. 121, né? 121, isso. 122 foi a EPI. E a nossa igreja tem uma história muito bonita nessa cidade. Há dias atrás eu conversava com uma pessoa e ela falava assim, qual a história da sua igreja, né? E eu sempre fico muito feliz. Eu falei, você está com tempo? Porque quando eu abro a boca para falar da minha igreja, eu falo bastante, né? E conto a história da IPI, a história aqui da nossa igreja. Certamente, você chegou a essa igreja, você também tem uma história de como você chegou aqui, né? Às vezes encontramos pessoas que simplesmente estavam passando pela feira ou passaram aqui durante a semana, acharam que era um museu. A gente escuta muito isso. E eu sempre brinco, olha, eu não estou empalhada, né? Nenhum dos membros são empalhados, é todo mundo vivo, né? Pode parecer museu por fora, mas é uma igreja viva, uma igreja que Deus tem falado conosco, tem nos usado, tem acrescentado cada vez mais. Todos nós temos histórias. E nessa manhã, quando nós olhamos a palavra de Deus também tem histórias. E essas histórias entrelaçam as nossas histórias. Porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, alguma história da palavra de Deus, alguma passagem bíblica, algum personagem bíblico falou ao seu coração. E aí você se lembra da sua conversão, que também é uma história. Mas não é uma história que parou no tempo, naquele momento, 1900 e bolinha, e lá tanto, né? Quando você se converteu, ou um pouco mais recente. Mas é uma história que ainda continua. Porque até o Senhor nos chamar para a sua Jerusalém, muitas histórias temos para contar. É sobre isso que eu gostaria de meditar com você nessa manhã. Histórias aos pés de Jesus. Há dias atrás eu estava me preparando para pregar e eu comecei a pensar no Novo Testamento. Quantas histórias, quantas pessoas Jesus encontrou. Histórias de gente que tinha um passado, tinha doenças, tinha problemas. E ao se encontrarem com Jesus, as suas histórias foram transformadas. Mas mais do que isso, muitos dos milagres de Jesus, desses encontros, dessas histórias que estão escritas na palavra de Deus, muitas delas nós vemos pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Quando foram impactadas pela presença do Senhor, não havia outra atitude a não ser se render ante a presença do Mestre. Nós vamos nessa manhã então falar sobre histórias aos pés de Jesus e eu vou usar 3 histórias bíblicas. Então em cada ponto, são 3 pontos,
Eu vou usar 3 histórias bíblicas diferentes, então você vai caminhar um pouquinho comigo aí na sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo no primeiro texto, que é de Lucas, capítulo 8, versos 35. Fala sobre Gadareno. Lucas 8, 35 até o verso de 39. E se você puder permanecer com a sua Bíblia, com o seu aplicativo da Bíblia aberto, por favor, porque a gente vai caminhar um pouquinho nesses 3 pontinhos. Lucas 8, 35 a 39, eu vou ler na NVT. Diz assim: o povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se sentou ao redor de Jesus, e eles viram um homem que havia sido liberto de demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois muitos ficaram assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa dizendo: volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Amém? Até aqui. Então, o nosso primeiro ponto, histórias aos pés de Jesus. Essa primeira história é uma história que nos fala sobre libertação. Cada um de nós, quando conhecemos a Jesus e andamos com Ele, nesse encontro da nossa conversão, mas também no nosso encontro diário, nós devemos nos deixar ser libertos pelo Senhor, porque aos pés de Jesus há libertação. Esse homem era um homem que vivia preso, possivelmente gritando, se machucando, andando pelos arredores da cidade. Você sabe que as pessoas que eram doentes, que possuíam alguma doença, elas eram excluídas, tanto da família quanto da sociedade. Se fosse hoje, possivelmente eu e você passaríamos muito longe desse homem. Mas Jesus se encontra com ele. E ali há a libertação da sua alma, das correntes que o aprisionavam, daquele espírito mau que havia no seu corpo. A libertação imediata no seu ser. E aquele homem, ele fica tão maravilhado da libertação que acontece, que ele se rende aos pés de Jesus. E diante da multidão que fica ali admirada com aquele feito de Jesus, porque todos conheciam a história dele. As pessoas, então, ficam como se não estivessem acreditando que aquilo tivesse acontecido, porque diz o texto que ele estava vestido, possivelmente suas vestes, ou não tinha vestes, ou suas vestes eram rasgadas, e estava em perfeito juízo. Jesus é o único que pode fazer isso. Quando nós nos encontramos com Ele, Ele nos transforma, Ele muda a nossa história, Ele nos dá um novo sentido para viver, Ele liberta as correntes que muitas vezes estão dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos. Quantas vezes nós não encontramos pessoas que estão atordoadas com o seu passado, atordoadas com as suas próprias histórias que estão vivendo, acorrentadas muitas vezes pelos próprios pecados, porque não se acham dignas de serem amadas ou de receberem o olhar do Filho de Deus.
Mas Jesus, quando olha para nós, Ele olha muito além do que os olhos podem ver. Ele nos olha para sermos libertos das correntes que nos aprisionam. As correntes, elas podem ser invisíveis. Vícios que destroem o seu ser. Há muitas pessoas que se enganam, preste atenção, há muitas pessoas que se enganam. Que o vício é somente o álcool, o tabaco, o sexo desenfreado. Mas há tantos outros vícios modernos da sociedade, como o egoísmo, como o orgulho, como a autossuficiência, de não precisar de Deus para nada, como o ceticismo, como o querer e desejar o mal para o outro, falar mal do outro, como nós conhecemos a fofoca. Há tantas outras correntes invisíveis, como a ansiedade, depressão, que prendem a mente da pessoa, sua alma, traumas que sufocam. Mas eu estou aqui para dizer para você, assim como Jesus libertou aquele homem daquele espírito mau, das correntes que o aprisionavam, você nasceu para ser liberto por Jesus. A sua história deve ser uma história de libertação. Talvez muitas das coisas que eu falei aqui, talvez, graças a Deus, não aconteceram na sua vida. Mas você foi livre do pecado. Você foi livre do jugo desse mundo. Porque Ele veio nos resgatar do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos como perdidos e errantes nesse mundo. Mas quando nós encontramos Jesus, a nossa história precisa falar de libertação. Libertação na alma, libertação no espírito. De transformação de dentro para fora. Qual a corrente que tem te prendido nesses anos, ou durante a sua história, ou ainda tem tido efeito sobre a sua vida? A sua história precisa ser uma história de libertação. O que tem te impedido viver como uma pessoa livre em Cristo Jesus? Se Cristo vos libertar, sereis realmente ou verdadeiramente livres. Mas uma coisa nos chama também a atenção nesse texto. Jesus o libertou, mas qual foi a reação das pessoas diante da libertação desse homem? O que as pessoas fizeram? Mandaram Jesus embora. Mandaram Jesus embora da cidade, porque estavam assustados com aquilo que tinha acontecido. Agora, não é só porque Jesus libertou aquele homem, mas também o preconceito. E muitas vezes nós encontramos pessoas assim dentro da igreja. Tem uma história com Jesus, mas é uma história parcial, é uma história incompleta. Porque quando elas veem que outras pessoas estão sendo transformadas, elas mesmas não querem se deixar ser transformadas por Jesus. Então elas falam assim: sai daqui, Jesus, aqui não. Nessa área da minha vida aqui o Senhor não toca. Quem é você nessa manhã? A sua história é uma história de libertação? Ou é uma história que você ainda continua fugindo, correndo, mandando Jesus correr da sua vida, porque você não deseja ser liberto de algumas coisas que te aprisionam e que não deixam você viver plenamente o Evangelho, não deixam você viver plenamente as bênçãos de Deus na sua vida. E talvez você se pergunte: por que tantas coisas não acontecem na minha vida? Por que a minha vida anda tão bagunçada assim? Porque você ainda tem correntes invisíveis das quais você ainda não entregou para Jesus. E o Senhor conhece. Essa história desse homem nos mostra que quando nós encontramos Jesus, nós provamos do poder libertador dele na nossa vida. Não há nada que o Senhor não possa fazer, não há nada que o Senhor não possa nos libertar.
Esse homem antes era lembrado como o endemoniado, ou talvez o doido nos dias de hoje, não é? Uma pessoa atribulada, já viu essa expressão? A fulana é atribulado, não é? Tem problema na alma, no espírito. Será que você também não tem? Esse homem, ele era rejeitado pela sociedade, mas Cristo o aceitou, o acolheu, porque a história que Jesus tem para realizar na nossa vida é uma história completa. E é lindo ver o que Jesus faz na vida desse homem, que além da libertação, aquelas pessoas perderam de experimentar o poder libertador de Jesus. Está entendendo? Quando você não se abre para o poder libertador do Senhor na sua vida, você perde. Você está falando, não, eu não quero Jesus na minha vida. Eu não quero que Ele toque nesse assunto. Eu não quero que Ele mexa nesse passado. Porque ainda há dor, a ferida. Mas quando você se coloca como esse homem aprisionado por esses espíritos maus e deixa que o Senhor o liberte, você tem sede, você tem vontade de ficar mais perto de Jesus, de se render aos pés dEle e dizer, Senhor, eu preciso mais, eu preciso ser liberta ainda dos meus maus pensamentos, eu preciso ser liberto dos meus maus hábitos, eu preciso ser liberto das práticas más que tem, que não te glorificam, que não te dignificam. Então eu me rendo aos seus pés. E quando nós nos rendemos e nós nos abrimos, as cadeias que estão em nós são quebradas pelo poder, e não há jugo, não há peso mais sobre nós, e nós nos levantamos como esse homem. E ele fala para Jesus, deixa eu junto, deixa eu te seguir, foi tão maravilhoso que o Senhor fez na minha vida, deixa eu te seguir. E Jesus fala para ele, não, você vai voltar para sua casa, você vai voltar para sua família, e você vai dizer o quê? O que Deus fez por você. Eu preciso de você em outra missão agora. Você foi liberto para que outras pessoas vejam o poder de Deus e também sejam libertas. E o texto fala que ele foi de primeiro para a família dele? Fala? Não fala. O texto fala que ele foi pela cidade inteira contando o que Deus tinha feito por ele. É isso que nós precisamos entender. Que quando as nossas histórias, quando a sua história, quando a minha história, quando nós experimentamos esse transformar do Senhor aos pés dEle, nós não ficamos mais prostrados, abatidos, sim, rendidos ao poder de Deus, mas nós nos levantamos para contar as coisas que Deus tem feito no nosso ser, no nosso interior, daquilo que Ele tem nos libertado, porque todos nós, eu não sei quantas pessoas nós estamos aqui nessa manhã, mas cada um de nós fomos libertos e estamos sendo libertos por algo que não engrandece ao Senhor. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos precisar lutar contra o pecado, contra as correntes que querem nos aprisionar. Por isso a nossa história precisa ser contada às pessoas, por onde nós passarmos, o que Deus tem feito por nós, e que a nossa história é uma história de libertação. E se você não tem uma história de libertação para contar, olhe bem para a sua vida. Reveja diante do Senhor, aos pés dEle, porque o maior desejo de Deus nas nossas vidas é que a nossa vida dignifique e glorifique o nome do Senhor. Ele fez algo novo na sua vida. Para aquele homem Ele libertou, deu vestes novas, um juízo perfeito, para que todos vissem o poder de Deus. Em segundo lugar, histórias aos pés de Jesus, a perdão. Essa é a segunda história que eu quero que você abra comigo, João 12, 1, 8. Fala sobre a mulher que enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos e derramou um nardo puro sobre ele. Histórias aos pés de Jesus, a libertação. Histórias aos pés de Jesus, a perdão. João 12, 1, 8 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia,
onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, de um preço muito alto, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se ajuntava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Histórias aos pés de Jesus são histórias de libertação e são histórias de perdão. Se essa mulher certamente estivesse aqui nos dias de hoje, muitas pessoas falariam: mas que desperdício. Justamente a mesma atitude que Judas e que outras pessoas ali talvez não falassem, mas pensassem, né? Um nardo muito caro, precioso, está desperdiçando, e Jesus fala: não, tem propósito que ela está fazendo, tem propósito, porque ela estava ungindo Jesus para o momento do seu sacrifício na cruz. E o seu sacrifício na cruz nos aponta para o perdão dos nossos pecados, para as incoerências da nossa vida, para os julgamentos que muitas vezes nós fazemos, mas não queremos ser julgados. Talvez essa mulher hoje, como se costuma falar, fosse cancelada na internet, fosse julgada por aqueles que falam que são religiosos. Mas aquela mulher gastou o seu tempo, enxugou os pés de Jesus com seus próprios cabelos, o beijou, o adorou, porque ela sabia que o sacrifício do Mestre seria para o perdão de pecados. Ela se derramou perante a presença de Deus. E Jesus, a semelhança daquele homem que estava possuído de demônios, Jesus não a rejeitou. Jesus exaltou a atitude dela, porque viu nela um coração humilde, um coração rendido à sua presença. Ele não disse: não, para com isso, deixa para lá, né? O que você está fazendo? Não. Porque aquele que estava sendo ungido, estava sendo preparado para tomar o meu e o seu lugar. E essa história precisa passar pela nossa história. Se eu ia perguntar se alguém tem uma nota de R$100 aqui, mas fiquei pensando, as pessoas, primeiro, não vão querer contribuir com o sermão, vão achar que eu vou pegar e vou dar, aproveita e dá de dízimo, né? Ou vão ficar preocupadas com o que eu vou fazer. Mas hoje também as pessoas não usam mais, né, o dinheiro físico. Eu sei que muitas pessoas teriam de pronto aqui, né, R$100 para emprestar para a pastora, né? 2 serve. Serve, sabe por quê? Se eu tivesse uma nota de qualquer valor, de qualquer moeda, seja ela real, seja ela dólar, seja ela libra, que vale muito mais, né? €1. Se eu pegasse essa nota e amassasse, ela perderia o valor? Não. Se eu pegasse uma nota de R$100 ou $100 e jogasse ela no chão, pisasse, sujasse, molhasse ela sem rasgar, ela perderia o valor? Não. Foi isso que aquela mulher fez aos pés de Jesus. Foi precioso o que ela fez, não pelo preço daquele nardo que ela estava usando. E sabe por que Jesus exaltou a atitude dela? Porque a vida dela, a vida das pessoas que estavam ali, a sua vida, a minha vida, valem muito mais. Não importa. Não importa se estamos amassados por dentro. Não importa se ainda há sujo dentro do nosso coração.
Nós não perdemos valor para o Senhor, porque Ele derramou o seu sangue por nós naquela cruz, e agora, por causa do seu sacrifício, nós valemos ainda muito mais, porque somos preciosos, somos nação santa, somos povo do Senhor, somos filhos comprados pelo seu precioso sangue. Nenhum sacrifício no mundo, nenhum nardo nesse mundo, nenhum perfume caro, nenhum nada se compara ao valor do sacrifício de Jesus por nós e ao valor da sua vida, ao ponto que Ele deu a sua vida. A sua história precisa ser uma história de perdão, de entender que para o Senhor você tem valor, de se render à presença do Senhor, de ter mais histórias com Ele, de quebrantamento, de perdão, de transformação, de libertação, porque onde as pessoas não veem valor, Deus vê. Muitas vezes nós escutamos pessoas que vivem relacionamentos difíceis e falam: eu não estou valendo nada para ele não me dá valor, ou ela não me dá valor, ela dá valor aos outros, às pessoas que estão fora do relacionamento, mas a mim ela não dá valor. Filhos que, não importa a idade, muitas vezes estão sofrendo nos seus sentimentos, estão presos às suas emoções, porque acham que eles não têm valor para os seus pais. Quem é professor dessa rede de 1ª, 7ª série sabe o que eu estou falando. E estão perdidas, mas não estão sem esperança, porque assim como a nossa história, também é uma história de perdão, de ressignificação, assim como Jesus mostrou através da atitude dessa mulher, que não importa, o que importa é o coração, a nossa vida tem valor para Deus. A sua vida precisa ser uma história de libertação, uma história de perdão. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar se achando uma pessoa indigna, mas o sacrifício de Jesus naquela cruz pela sua vida mostrou que você é digno, que você é precioso para o Senhor. Talvez no seu dia a dia você não escute ninguém falar que você é amado, que você é amado. Mas hoje você está aqui nessa manhã e eu quero dizer para você, a sua história é uma história de perdão, e essa história de perdão revela um amor infinito do Pai pela sua vida. Que a sua vida seja marcada não de erros, mas do perdão que encobre uma multidão de pecados. Terceira e última história, aos pés de Jesus há esperança. João 19, 25 a 27, fala sobre Maria, a mãe de Jesus, diante da cruz. João 19, 25 e 27. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E desde aquele momento o discípulo a levou para a sua própria casa. Pense no sofrimento de Maria, a sua história com Jesus, que não foi uma história fácil, que foi uma história difícil, mas que ela decidiu viver e ser instrumento de Deus para que o Filho de Deus nascesse, viesse e salvasse a todos nós. Mas Maria que presencia talvez o momento mais difícil da sua história, que é ver aquele menino que ela gestou na cruz, morrendo por pessoas que estavam ali, foi trocado no lugar de um criminoso, e agora sobre a morte de cruz, para morrer por tantos que estavam ali, e assim
por toda a eternidade. Maria com certeza estava com o seu coração abalado, estava com o seu coração quebrantado, preocupado, sofrendo por ver o seu filho ali. Qual é a mãe, qual é o pai que não sofre ao ver o seu filho sofrendo? Imagina isso. Imagina o coração de Maria. Mas mesmo ali, diante daquela dor, ela permanece aos pés de Jesus. Ela permanece aos pés da cruz. Sabe por quê? Porque não há melhor lugar para estar do que aos pés de Jesus e aos pés da cruz dele. Porque aos pés de Jesus e aos pés da cruz, nós somos fortalecidos na nossa história. Nós somos consolados, nós somos confortados, a esperança renasce. Como, pastora? Como que você está vendo esperança aqui nesse texto? Maria estava ali, tinha pessoas do lado dela, tentando às vezes até acalmar, e falar, olha, era necessário para que se cumprisse. Mas eu não sei se você também já passou por situações assim, que parece que as pessoas falam e parece que as coisas não confortam. Por mais que as pessoas falem e tenham a melhor das boas intenções. E ainda vem Jesus e fala, olha, tá vendo esse aí que está do teu lado aí? Discípulo amado? Ele é teu filho. Sabe por que Jesus fala isso para Maria? Qual que é a intenção de Jesus falar para Maria que ela não estava sozinha? Jesus viu a dor da sua mãe. Jesus viu as lágrimas da sua mãe. E mesmo na cruz, ele fala uma palavra para ela de conforto. Você não está sozinha, está aí. Tem pessoas ao seu lado. Pessoas que vão caminhar com você. Pessoas que vão te fortalecer. A nossa história também precisa ser uma história de esperança. Às vezes nós olhamos só para as dores, para os problemas, para as dificuldades, para o pontinho preto. Já viu aquela dinâmica do pontinho preto no papel branco? Que você não vê o resto, você só vê o pontinho preto, né? Mas quando nós estamos aos pés de Jesus e na cruz, ali, quebrantados diante da sua cruz, diante do sacrifício de Jesus, nós somos confortados. E as palavras que Jesus fala para Maria são as mesmas palavras que Ele continua falando para mim, para você. Você não está sozinho. Lembre das coisas que eu falei. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim como Jesus colocou pessoas ao lado de Maria para socorrê-la, para confortá-la, Jesus está colocando pessoas também ao seu redor. Pode ser a sua família, pode ser pessoas que conheçam a Jesus, que oram por você, que choram junto com você. Mas o que eu quero deixar aqui como lição para a sua história nessa manhã, talvez você esteja vivendo momentos difíceis e você se sinta sozinho nas suas tribulações, nas suas cargas que são pesadas, nas dificuldades que você enfrenta, nos problemas. Mas Jesus está falando para você, você não precisa sofrer sozinho, sabe por quê? Porque você é filho, filha daquele que morreu na cruz. E na cruz o Senhor te deu uma família, que é a família espiritual, que é a igreja. Por isso, meus irmãos, desculpe o desabafo, eu não aceito essa desculpa que muitas vezes as pessoas dão de não vir à igreja, porque elas não precisam de igreja. Se você não precisasse de igreja, se você não precisasse de família para te sustentar, família espiritual, Jesus não teria feito de nós um corpo. O corpo bem ajustado cresce, edifica. Nós precisamos entender isso, que sim, todos nós passamos por altos e baixos na nossa vida, um carrossel muitas vezes, mas quando nós temos pessoas para orar por nós num momento difícil, às vezes não tira a dor, mas traz a paz em meio ao tormento, mas traz a esperança, nos ajuda a levantar e a permanecer. Talvez nessa manhã o Senhor esteja falando que a sua história seja uma história de esperança em meio às tribulações, mas que você veja que você não está sozinho, que você tem o Jesus,
E que ao estar aos pés dele, você é fortalecido, você recebe consolo, você recebe conforto, você é abençoado, não só pela presença de Jesus na sua vida. Ele te levanta, Ele te põe de pé, mas também pelas pessoas que Ele coloca ao seu redor. A nossa história, como homens, como mulheres, como filhos e filhas de Deus, precisa passar por uma história de esperança. Antes eu era assim, mas agora eu sou assim, e eu não caminho sozinho. Além de Jesus, eu tenho uma família espiritual que caminha comigo, eu tenho uma igreja a qual eu pertenço, onde eu recebo a palavra, onde eu peço oração e as orações são ouvidas, onde eu sou sustentado. Eu tenho uma célula que ora por mim. E se você até agora não precisa levantar a mão e falar, mas se você está sofrendo e está se sentindo sozinho, é porque você ainda não experimentou o poder de Deus que há numa célula, onde você pode abrir o seu coração e falar: minha vida está assim, o meu casamento está assim, eu estou passando por essas dificuldades, eu preciso que vocês orem por mim. E às vezes eu vou te dizer, não precisa nem falar. Às vezes só o olhar do irmão, quando a gente convive, a gente sabe. Está acontecendo alguma coisa? Posso orar pela sua vida? Vamos aqui todos na célula orar, colocar as nossas mãos. Ali é conforto. Eu quero dizer para você, a sua história precisa falar de esperança, precisa falar de Jesus. E assim como Jesus falou para aquele homem, na primeira história que nós lemos nessa manhã: vai, volta, conte o que Deus tem feito na sua história, conte o que Deus tem feito na sua vida, conte a sua história aqui nessa igreja, o quanto você tem sido abençoado, o quanto você tem sido fortificado na sua fé. Se ajoelhe, se prostre, sim, porque aos pés de Jesus é o melhor lugar para nós estarmos, levando as nossas causas. Mas lembre-se, aquele homem, Jesus falou: olha, eu tenho uma outra missão para você, que não é vir comigo agora, mas é ir e contar a todos o que Deus tem feito por você. E se nós temos a Bíblia como palavra de Deus, regra de fé e prática, como nós falamos, inspiração, são histórias que nos inspiram, mas que a sua vida seja uma Bíblia nos dias de hoje. Que a sua história seja o sermão que as pessoas precisam ver, nem sempre escutar, mas quando precisar escutar, você abre a boca e fala no poder, na autoridade de Jesus. Não se cale, assim como aquele homem não se calou, porque tamanha era a sua alegria, por aquilo que Jesus havia feito na vida dele, que ele saiu contando a todos. Fale, testemunhe. Fale da sua igreja, fala da nossa igreja, fala da sua célula, convide pessoas, saia desse estado de parasitismo, saia desse estado de inércia. Nós hoje somos os discípulos e discípulas de Jesus, temos histórias aos pés de Jesus? Temos ou não temos? Temos ou não temos? Então que a partir de hoje, em nome de Jesus, você saia aqui dessa igreja dessa manhã e conte as suas histórias. Os seus netos precisam ouvir as suas histórias de fé. Os seus filhos precisam ouvir as suas histórias de fé. E vou dizer, aquelas que você acha que nem são tão importantes. Os seus filhos precisam ver que você também passa por dificuldades, mas que quando você ora, quando você se ajoelha, quando você se coloca diante do Senhor, o Senhor escuta. Os seus filhos, os seus netos, as pessoas que estão ao seu redor, precisam ver que a igreja é necessária sim. Porque aqui você está construindo uma história. Quando nós celebramos o aniversário da nossa igreja, nós vemos tantas histórias de tanta gente que passou, de tanta gente que já foi para a glória, mas que deixaram um legado lindo, e muitas famílias estão aqui por causa desse legado, dessa fé, dessa insistência, mas digo mais, da perseverança. Histórias aos pés de Jesus. Não significa que não haverá dor,
Não significa que não haverão dificuldades, mas significa que haverá sempre a esperança de estar aos pés dele, ser levantado, ser confortado, ser liberto, ser perdoado, ser amado e de ter muito para contar, porque o Evangelho é boas novas, é boas novas. O povo ficava maravilhado. Seja essas pessoas da história, dessas 3 histórias que nós contamos, que se permitiu viver histórias aos pés de Jesus, mas que foram usadas por Ele para testemunhar da glória e do poder dEle. Eu vou encerrar contando uma última história. Há muitos anos atrás, acho que eu tinha em torno dos 17, 18 anos, eu presenciei um acidente muito triste, muito feio, de uma criança que caiu na escada rolante de um shopping. E eu vi aquela criança rolando na escada rolante, de lá de cima até embaixo. E enquanto ela ia rolando, você sabe, bateu a cabeça e jorrava muito sangue. Os pais desesperados, todo mundo ali tentando fazer alguma coisa. Os pais, todo mundo ligando para socorro, isso, aquilo. A menina devia ter em torno de uns 6, 7 anos. Todo mundo que estava ali estava impactado por aquela cena inesperada. Sabe o que os pais fizeram? Se ajoelharam e começaram a buscar a Deus pela vida da sua filha. Eu nunca esqueci aquela cena. Claro que cada um reage de uma forma, não é? Diante de situações terríveis. Mas eu admirei a fé daqueles pais. As pessoas ali acudindo a filha, eles deixaram por um momento se ajoelhar. E eu nunca vou esquecer que eles se ajoelharam numa loja que vendia incenso, coisa, né? Dessas coisas assim. Não vou nem falar o resto. E clamaram o nome de Jesus. Logo depois eles ligaram, eram de uma igreja, ligaram para o pastor da igreja pedindo cobertura de oração. E eles falaram, eles começaram a consolar as pessoas que estavam ali. Olha que coisa incrível. É a paz que excede todo entendimento mesmo, não é? Eles falam, não, Jesus está conosco, Jesus vai cuidar dela. Graças a Deus, para fechar a história, ela foi socorrida a tempo, não teve sequelas. Histórias aos pés de Jesus. Paulo, ele certa vez disse, em Efésios 3,14, por esta causa me ponho de joelhos. E aí no finalzinho de Efésios, desse mesmo capítulo, ele vai falar, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Meu irmão, minha irmã, que você viva histórias aos pés de Jesus. Qual é a causa? Qual é a causa que você tem se colocado de joelho? E se você não tem se colocado de joelho, comece a se colocar de joelho. Porque nós não temos um Deus inerte, nós não temos um Deus de palha, nós não temos um Deus que está preso no madeiro, mas nós temos um Jesus vivo, ressurreto, que continua fazendo milagres, que continua libertando pessoas, que continua perdoando, que continua dando esperança, que continua levantando mais pessoas. Volte hoje, mas volte contando o que Deus fez, faz e fará muito mais por você. Amém? Vamos nos colocar em pé? Coloque a sua causa diante do Senhor. Eu vou chamar o grupo para vir tocar instrumental e a gente vai orar. Coloque a sua causa diante do Senhor. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a sua história. E talvez a sua história até aqui esteja apresentando uma fé vacilante. Talvez nessa manhã você precise de fortalecimento, talvez nessa manhã você precise de libertação, de cura, de transformação. Talvez nessa manhã você precise de perdão de Deus sobre a sua vida. Talvez nessa manhã você precise de esperança. Coloque o seu coração diante do Senhor nessa hora.
E mesmo em pé, espiritualmente estamos prostrados diante do Senhor. Pai, obrigada pela Tua palavra. A Tua palavra fala conosco. Como o pastor Carlos falou, a palavra do Senhor não volta vazia, mas cumpre o que Ele apraz. A Bíblia está aqui para nós, ó Deus, para nos mostrar tantas histórias. Histórias sofridas, histórias de desafios, histórias de dores, mas sobretudo do Teu poder operado sobre cada uma delas. Histórias de libertação como o gadareno, histórias de perdão. Através daquele nardo puro, o Senhor nos mostrou quanto a nossa vida tem valor para o Senhor. Histórias de esperança, como Maria chorando aos pés da cruz. Talvez muitos estejam aqui nessa manhã assim, ó Deus, com questões no seu coração. Talvez chorando por um filho, talvez chorando por um neto, talvez chorando por problemas, preocupado com o amanhã. Mas nós, ó Deus, queremos estar ao pé da cruz, aos Teus pés. E diante dessas histórias, ó Deus, nós nos levantamos fortalecidos pelo Senhor. Porque na Tua presença, ó Deus, a paz que excede todo entendimento. Porque na Tua presença, ó Deus, a força, a vigor, quando os nossos ossos muitas vezes não têm, ó Deus, o Senhor vem e nos coloca de pé. O Senhor vem e nos fala uma palavra, ó Deus, que precisamos. Nessa manhã, ó Deus, que o Teu Espírito Santo que está aqui presente, ó Deus, ministre uma bênção especial sobre cada irmão e cada irmã. Que cada um receba do Senhor aquilo que necessita, Pai. Porque o Senhor jamais nos rejeita. Assim como o Senhor não rejeitou o gadareno, outras pessoas que estão na Tua palavra, Deus, se renderam, Deus, o Senhor acolheu. Pai, o Senhor fez algo novo. Faz algo novo nessa manhã na vida de cada homem, de cada mulher, de cada família, Senhor. E que eles possam viver novas experiências e novas histórias com o Senhor aos Seus pés e contar das Tuas maravilhas, contar dos Teus milagres, contar das respostas de oração. Pai, que nós não nos calemos, mas que os nossos lábios saem exultantes, ó Deus, como aquele gadareno saiu contando para todos. Que essa seja uma semana assim, de contarmos o que o Senhor fez, a resposta de oração, Pai, em nome de Jesus. Porque temos um Deus vivo e verdadeiro que caminha conosco e que nos ama sobre todas as coisas. Ah, Pai, conforta aquele que precisa ser consolado nessa manhã. Aumenta a fé daquele, ó Deus, que talvez esteja, Deus, naufragando na sua fé. Dá forças, dá vigor novo, ó Pai. O Senhor sabe o que cada um necessita. Liberta. Se alguém que precisa de libertação, ó Deus, no corpo, na alma, no espírito, nós te pedimos em nome de Jesus, no poder santo do Senhor, ó Pai, no sangue que foi vertido na cruz, nós te pedimos, liberta. Não há nada que o Senhor não possa libertar, não há corrente que o Senhor não quebre, ó Pai, para que vivam de cabeça erguida, louvando e exultando o Senhor, ó Pai. Que cada um possa viver uma história linda com o Senhor, de vitória em vitória, de graça sobre graça. Porque é muito bom, ó Deus, sermos os Teus filhos e Tuas filhas. Porque contigo, ó Deus, nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus, que nos amou e se entregou por nós, está assentado à direita de Deus Pai e habita no nosso coração, nos levando por caminhos aplanados. Essa é a nossa oração, agradecidos pela visitação do Espírito do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. O pastor Carlos vai impetrar a bênção.